Olá, pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma reflexão semanal? Então, gente, olha, a semana passada teve muita coisa interessante, né? E a gente teve ali muitos aspectos. A gente teve aí alguns aspectos do Sol, tivemos Vênus ingressando em Aquário, fase nova da Lua. Essa semana, em termos assim de eventos importantes, temos alguns entre Mercúrio e Vênus, por exemplo. Não vamos ter aspectos marcantes do Sol, né? Muitos aspectos da Lua. Mas vamos ver como vai acontecer. Aí já aproveito para se programar aí para essa semana, tá bom? Aproveite também, veja se você está inscrito aí no canal, se inscreva, curta, deixe seu comentário, tudo isso que é importante aí para o algoritmo do YouTube entender que tem alguma importância aqui o vídeo, tá? Nessa semana eu vou postar também as reflexões já para o próximo ano, que vocês gostam, né, de ter essa ideia da previsão. Mas lembrando que eu uso a carta do ingresso do Sol em Áries, então é uma previsão que tem relevância a partir de março, né? 20 de março, ali quando o Sol ingressa em Áries, tá bom? Mas vou postar aqui para vocês. Bom, então vamos lá para a gente não perder tempo. Vou aqui avisá-los que a gente continua com desconto, né, de final de ano de 50% nos cursos da plataforma. Você pode acessar pelo meu site mesmo, onde faz a solicitação de mapas, tá? É astrologiaclassica.com.br. Na opção de cursos está lá divididinho por cursos de formação, cursos complementares, né? É só você olhar ali. O curso que você escolher tem 50% de desconto, tá? É só colocar no carrinho de compra o cupom 50 off, tá bom? Então vamos agora. Também convidar vocês, se você gosta de estudar astrologia, a seção de membros está recheada de conteúdo sobre astrologia tradicional, desde trabalhos práticos, né? Agora com o segundo nível, até trabalhos técnicos assim, né? Mas muita informação aí para quem gosta da astrologia tradicional. Aí no ano que vem vou trazer aí algumas novidades aí para os membros também. Então vamos lá, gente. Vamos falar da semana do dia 8 ao dia 14. Vamos ver aí o que tem de importante. Bom, iniciamos a semana com a Lua transitando aqui no signo de Peixes. Ela vai chegar primeiro a esse aspecto de quadratura com Mercúrio aqui, que é um pouco chato, né? Assim, são os dois astros que se movimentam mais rápido e aí é uma quadratura de imutáveis, ela é bem enrolada, um pouco confusa. Se você estiver em uma festa, num evento, estiver trabalhando, o que você estiver realizando, porque esse momento vai ser perfeito às 2h57 da madrugada, tenha atenção, tá? Porque principalmente para conversas, boatos, fofocas, aquela coisa do ouvir dizer que, fica presente no ar. Só que os mutáveis, eles não têm uma representação de solidez, são bem contrários, eles são bem movediços, né? E muito provavelmente isso pode ser um boato mesmo, né? E também fiquem atentos para não prometer coisas para as pessoas, não falar coisas além do que é necessário. E se você posta também em redes, ficar atento a essa questão. O Mercúrio ele tem muitos assuntos ligados às questões cotidianas, transporte, sinais, redes, notícias, tudo isso acaba sendo um pouquinho mais prejudicado. E além do aspecto ser difícil, o Mercúrio estar retrógrado, a Lua está num ponto onde o Mercúrio tem dupla debilidade, né? Então todo cuidado é pouco aqui com essa informação. Depois desse momento, 5h43 do domingo, a Lua chega ao mesmo grau de Saturno. E aí a gente tem lá para o final da madrugada, já em alguns lugares já está até amanhecendo, né? Nesse horário. Enrolado. Então, o domingo vai chegar aqui enroladão, tá? O domingo tem uma tendência muito complexa, que para atividades práticas não é recomendada e também evita, né, entrar nessas coisas sem rumo definido, assim, sabe? Vamos tentar fazer isso, aquilo, olha, essa não é uma característica boa, né? Aí vocês já observem aqui, ó, que a Lua vai passar por quadratura com o Sol, quadratura com Júpiter, então todo domingo tá bem enrolado. A gente tem também uma característica de ritmo lento, né? Olha, eu recomendo aí você dar uma relaxada aí no domingo, se for possível. Porque, principalmente, a Lua conjunção do Saturno na casa 4, ainda angular, pode ter muita dificuldade com rotina, com assuntos práticos cotidianos. Tudo é meio lento, né? Tudo é meio confuso, complexo, meio mal-humorado também. Aí depois que a Lua passar pela conjunção com Saturno, ela vai chegar à quadratura com Júpiter, um pouco mais à frente, lá no meio da tarde, 10h56, tá? Embora para Júpiter nem seja tão ruim, porque a Lua está aqui no ponto do domicílio noturno de Júpiter, mas novamente característica mutável, instável, oscilante, evasiva,
bagunçada, gente, tá? O domingo tá com um perfil muito bagunçado, sem solidez nenhuma. Então, assim, eu recomendo menos para o domingo tentativas muito ousadas, porque, assim, conseguir dar uma linearidade, uma retidão, uma organização para aquilo que você inicia é difícil. A gente, principalmente se você tiver atividades que você não tem domínio, você não sabe como que tem que realizar, são coisas novas, né? Ou coisas que não são do seu campo de ação, tá? Podem ser difíceis aí para realizar, tá bom? E, gente, é isso, né? Então, até eu diria para vocês, mantenha atenção, porque como Júpiter está enxergando o domicílio, ele pode elevar um pouco, de uma forma meio desordenada, essa coisa indulgente, né? Essa coisa esperançosa, otimista, além da média, sabe? Fica uma coisa um pouco perdida nesse sentido, um pouquinho exagerada. Depois que a Lua passar pela quadratura com Júpiter, ela chega à quadratura com o Sol. E esse momento vai ser aqui exatamente lá no meio do dia, 12h26, né? O Sol vai estar bem alto aqui no mapa, né? Bom, continua ainda com um perfil evasivo, que é uma fase crescente da Lua, né? Continua com um perfil evasivo, ele tem uma tendência um pouquinho difícil para manutenção. Todo domingo está muito mutável, né? Como vocês puderam perceber, como a Lua está no signo mutável e só temos aspectos da Lua, esses aspectos acabam trazendo um pouco dessa dinâmica, e principalmente porque são todos aspectos desafiadores, né? Nenhum é legal, ainda nenhum trígono nem sextil. O perfil mutável, ele é oscilante, ele é confuso, ele é enrolado. Tá? Então, domingo tem um perfil enrolado. Só façam aquilo que vocês são habituados a fazer. Evitem desviar muito do caminho aí, que pode sair ruim aí, tá bom? Não é muito legal, não. Bom, depois das 12h26, não temos mais aspectos perfeitos no domingo, né? E aí a gente vai ficar com a Lua fora de curso. Isso quer dizer que metade do domingo a Lua vai estar fora de curso. Metade a Lua tá ruim, na outra metade ela tá fora de curso. Ruim de novo, né? Então, gente, domingo tá um dia meio esquisito aí, tá um dia meio estranho. A Lua vai ingressar em Áries só na segunda, 10h37. E movimenta um pouco mais, né? Começamos a semana com um pouquinho de agitação. Mas ela não parece ser uma agitação ruim, porque logo que a Lua ingressa em Áries, ela vai começando já a se aproximar desse aspecto leve com Vênus, né? Que vai ser perfeito às 15h33, tá? Então, ali no meio da tarde. Então, a gente vai ter aí a manhã toda e até o meio da tarde com um perfil que anima um pouco mais. Olha, para Vênus não é tão legal, a Lua tá aqui no ponto do detrimento, mas o aspecto é leve, né? E como é um aspecto que envolve os signos que tem calor, eu penso que o ritmo natural ele continua bem, ele continua bom, não tem mau humor, o aspecto é bom, ele só não tem assim uma característica muito amorosa, né, que naturalmente nos encontros de Lua com Vênus acontecem, porque aí a gente não tem muito esse apego, né, esse vínculo tão marcante, ele é mais da curtição, né, a gente pode colocar. E pode até ser um momento interessante se você tiver com a atenção voltada para essas questões da satisfação pessoal, até aquisições, né? Adquirir alguma coisa para satisfação pessoal pode ser legal. Mas lembre-se que é um sextil, tá, gente? Não é nada muito empolgante. Depois desse momento, a Lua vai partir para um outro aspecto agora mais interessante aqui, porque é um trígono que nós vamos ter de Lua e Marte. Esse trígono aqui. E como a Lua está no domicílio de Marte, né, ela vai ajudar bastante a configuração de Marte, que ainda está bem lento, porque virou a direção para o movimento retrógrado na sexta da semana passada, né? Então, se você estiver assistindo no sábado, foi ontem, né? Tá? Ele virou a direção exatamente aí no dia 6, sexta-feira, dia 6. Então, ele está ainda um pouco abaixo da velocidade. Isso acaba sendo legal, né? Porque a Lua tá no domicílio, ele vai ganhando um pouquinho mais de força. A Lua também tá aqui junto do lote da fortuna, né? Vai ganhando um pouquinho mais de perspectiva. O trígono é um aspecto de natureza leve, e aí a gente vai sentindo mais facilidade de emprego de ação direta, né? Só procure não arriscar demais, porque Marte ainda tá um pouco abaixo da velocidade, mas dá bastante direção, né? Assim, para atingir objetivos que já tem, assim, muita definição, que já estão definidos, é legal, né? Não é interessante para a Lua no sentido de abstração, não é, porque ela está num signo seco, né? Tem muito mais praticidade. E essa energia, essa empolgação, essa questão da colocação do movimento, né? O impulso do movimento aparece bastante forte, tá?
E aí depois, na segunda-feira, a gente não tem novos aspectos. Esse momento perfeito do trígono é à noite, é às 20 horas e 59 minutos. Aí a Lua vai gradualmente se afastando desse trígono e vai se aplicar a um outro trígono, na terça, dia 10. Agora o trígono é entre Lua e Mercúrio. E aí continua legal, né? Continua numa influência muito dinâmica. Ainda dá pra gente perceber, ó, a Lua ainda tá aqui nessa dinâmica aqui, né? A gente tem esse aspecto separativo ainda de Lua com Marte e de Mercúrio com Marte também, né? E o de Mercúrio com Marte. Como o Mercúrio tá voltando nos graus, ele tá se reaproximando desse aspecto aqui de trígono com Marte. Então a gente vai ter aí uma segunda e terça-feira que começa com essa dinâmica veloz, assim, bem movimentada. O final do ano é movimentado, né? Agitado, em função de comércio e tal. Então vai ser isso mesmo, tá? Começa assim com bastante movimento mesmo. A partir de segunda, domingo é meio paradão, né? Mas segunda e terça vem com esse clima, né? E, bom, aí como Mercúrio e Lua são os astros mais rápidos, as coisas vêm e vão muito rapidamente, seja notícias, seja as coisas que você estiver lidando no seu dia a dia, o movimento nas ruas, assim, é tudo muito rápido, né? As coisas são descomplicadas, se desenrolam com bastante facilidade, com bastante rapidez também. Momento bom para atividades práticas, atividades da mente racional, né? Um momento legal para essas questões. Depois desse momento do trígono entre Lua e Mercúrio, a Lua vai ter um outro aspecto legal. Agora ela vai ter esse aspecto legal com Júpiter aqui. E novamente, né? Continua com a dinâmica muito veloz, né? Agora pegando Júpiter aqui no signo mutável, gente, é muito rápido. E o que acontece aqui é que Júpiter ele abre para múltiplas coisas. Então, enquanto a gente estava com uma característica bem seca, né? Desse trígono de Lua com Mercúrio e antes ainda, né, da Lua em trígono com Marte, agora vai abrindo um pouquinho mais. E esse aspecto, ele é leve, é um sextil, mas ele pode ser interessante para algumas oportunidades cotidianas, né? Ele pode ser interessante para algumas oportunidades assim de dia a dia. Então ele vai movimentando, continua com rapidez, só que agora diversifica, né? Você pode até conseguir realizar muitas coisas ao mesmo tempo, pequenas mudanças, tem ânimo, né? Então vocês vão percebendo que segunda e terça vem com um certo ânimo. Depois desse aspecto legal, tem outro legal, tá, gente? Tem 19 e 13, início da noite, um trígono entre Lua e Sol, esse aqui. Bom, beneficia muito para o Sol, a Lua está na exaltação do Sol, né? Continuamos com velocidade, agora com bastante vivacidade, para as atividades assim de colocação direta, né? Seja uma postagem onde você tenha que expor seu pensamento, sua ideia, sua imagem, né, tal. Seja uma apresentação, qualquer coisa nesse sentido, cai muito bem. O Sol se beneficia muito dessa influência. A Lua vai estar num ponto mais alto e na exaltação do Sol, então ela está criando um caminho bem interessante para as coisas no sentido de sucesso. Desculpa, a gente tá um barulho no fundo, é porque eu acho que é alguma reforma aqui na rua de trás, aí, alguma coisa assim. E então fica esse movimento bem legal, vocês estão sentindo esse vigor, esse ânimo, inclusive agora é legal para quem tem posição de liderança, né? Ou uma imagem pública, né? Pode ser bastante interessante esse momento. 19h13 da terça, depois desse momento a gente não tem novos aspectos na terça, a Lua vai ficar fora de curso, ela ingressa em Touro no meio do dia, na quarta-feira, tá? 12 horas e 55 minutos. Então, esse vigor de segunda e terça muda bastante, não tem tanta velocidade, mas ele continua tendo linearidade. Touro é um signo da Terra, né? E é um signo fixo, então se você vier de segunda e terça com o seu movimento empregando, realizando suas coisas, vai conseguindo sentir essa facilidade aqui. Não vai desviar aquilo que você estiver realizando, porque a Secura é mais mantenedora, né? Ela é mais retilínea e tal. Só que assim, a gente, a partir daqui, vai ter dois aspectos mais desafiadores, que são, não necessariamente eles são tensos, violentos, nervosos, tá? O primeiro vai ser a quadratura, esse aqui de Lua em quadratura com Vênus, tá? E como a Lua está num ponto de domicílio de Vênus e ela própria está exaltada, não é necessariamente ruim. Mas Vênus tem os temas ligados às aquisições, o dinheiro, as coisas que a gente adquire, né, para se satisfazer, tem atenção para não exagerar. E também eu penso num sentido romântico, num sentido do afeto,
porque ele caminha para um campo excessivo de só se satisfazer, né? Ele acentua muito para Vênus essa colocação, então os desejos ficam um pouco mais aflorados. Enquanto Vênus está em Aquário, não ficam muito. Aquário é um signo do ar, né? Para essas questões ele é mais leve. Mas quando ela está enxergando o domicílio noturno, touro, terra, né? Fica com os desejos mais exacerbados, tá? Não é um mau humor, né? Mas é só ter atenção para não exagerar um pouco nesse sentido. E aí a gente depois vai ter outra quadratura, que agora é de Lua com Marte, né? Essa, ela já vai esquentar um pouquinho, mas ela fica um pouco ríspida, né? Talvez não muito violenta, assim, com uma empolgação agitada, assim, sabe? Vermelha, assim. Por quê? Porque o touro, ele é um signo da Terra, só que ele é o detrimento de Marte. Então, a gente tem essa quadratura com um pouco de tensão no sentido de rispidez, né? Ela é um pouco pesada, excessivamente disciplinada, por exemplo, né? Ela é bem dura, assim, robusta, né? Então a gente já não tem um clima tão legal, tão flexível. Talvez isso mais que traga um pouco de prejuízo para o dia. Fica um pouco truncada a coisa, assim, sabe? Ríspida mesmo, né? Bom, embora a quarta-feira tenha esses dois aspectos desafiadores, eles vão acontecer muito para o final do dia, né? Essa quadratura de Lua com Vênus, sentido um pouco mais a partir do ingresso da Lua em Touro, né? A Lua ingressa em Touro 12h55 e ela vai chegar à quadratura com Vênus 22h01, então a gente vai sentindo isso aumentando durante a tarde e a noite. E a gente sente um pouco mais o prejuízo da quadratura de Lua com Vênus. Mas Vênus não é maléfica, então não vai prejudicar o humor, vocês vão sentir um clima comum, assim, né? Só tem que ter atenção com esses excessos para o atendimento da satisfação. E depois da quadratura de Lua com Vênus, a gente sente um pouquinho de tempo, só alguns minutos, o potencial de Lua com Marte, porque é às 22h50 que é o momento perfeito, né? Então, depois que a Lua passa da quadratura com Vênus, é que a gente sente mais. Porque antes disso, essa quadratura de Lua com Vênus acaba frustrando um pouco esse encontro mais desafiador entre Lua e Marte, né? Menos mal, né? Depois desse momento, então, quadratura Lua-Marte 22h50, a gente não tem novos aspectos, né? Aqui na quarta-feira. E aí na quinta, a gente vai começar com um aspecto entre Vênus e Marte, tá, gente? E esse também é um aspecto importante, uma oposição, né? Assim, não temos uma recepção mútua que alivia um pouco nem para um nem para outro, né? Não alivia, a oposição é um aspecto desafiador. Marte está muito prejudicado agora que voltou, né, virou a direção, ainda um pouco lento, ríspido, né, um pouco nervoso, violento. Então, o que a gente vai precisar ter atenção é com essa rispidez. Assuntos do mundo feminino têm prejuízo, né, assuntos ligados a questões sexuais, do amor, das aquisições, atendimento de satisfação, esse lado meio glamouroso da vida, né, acaba sendo um pouco prejudicado, né. Então, a gente pode perceber um pouquinho disso. Então, evitem aí grandes ousadias com dinheiro aí nesse momento, tá, gente? Vai ser às 7h46 da manhã, esse momento perfeito. E depois, às 10h55, a Lua, que teve o último aspecto, que foi a quadratura com Marte, na quarta, né? Na quinta, ela vai chegar a um aspecto interessante aqui com Saturno. É um aspecto leve. E como também a gente não tem uma recepção muito forte, né? Para a Lua ainda favorece triplicidade da água, mas para Saturno, não, nada, né? Então, assim, é um clima comum, tá? Vocês não vão perceber isso muito forte. Só que aí depois, gente, desse momento, 10h55, a Lua vai ficar fora de curso. A Lua só ingressa em Gêmeos na tarde da sexta. Então, nós vamos ficar com mais de 24 horas com a Lua fora de curso, tá? O que vai fazer com que metade da manhã, tarde e noite da quinta não sejam muito favoráveis para grandes inícios, grandes mudanças, nada muito ousado, né? E aí a gente tem depois, na sexta-feira, antes da Lua ingressar em Gêmeos ainda, o Mercúrio chegando a um aspecto legal aqui com Vênus, esse aspecto aqui. Ele vai ser perfeito na sexta, 4h45, ali na madrugada. Olha, é um aspecto legal, ele é até bem animado, né? Assim, como o Mercúrio tá num signo com calor, Vênus também, ele é animado, não é ruim, assim, agitado, de perda de direção, não. Ele é animado mesmo, assim, pensando em sentido de festas, né? Notícias boas, né? Postagens legais, coisas assim. Ele é um aspecto leve e comum, né? Assim, não é nada muito empolgante, mas tranquilo, né?
bem-humorado, muito bem-humorado, né? Pode ser um período aí interessante para essas questões do humor. E depois, às 14h21, é que a Lua ingressa no signo de Gêmeos, né? Bom, aí vai começar a movimentar bem, até porque a gente já vê aqui a Lua ingressando em Gêmeos, já vai começar a se aproximar de Júpiter, de aspecto com Vênus, então vai começar a dinamizar de novo aquele movimento que a gente viu entre segunda e terça. Então a gente tem um domingo lento, né? Começa bem lento, segunda e terça bem empolgado, aí depois a quarta e a quinta mais ou menos dá uma caída, sexta sobe de novo o clima aí do humor, aí da dinâmica, até inclusive em velocidade. Então, gente, o Gêmeos é mutável, tem calor, e a gente sabe que quando a Lua ingressa em Gêmeos fica tudo meio bagunçado, corrido, agitado, né? Só que o primeiro aspecto depois que a Lua ingressar em Gêmeos é até um aspecto favorável, né? Lua ingressa às 14h21 em Gêmeos, e aí ela vai se aproximando desse aspecto legal aqui com Marte, né? Olha, é um sextil. É um aspecto leve, né? Mas ele é bem interessante porque é uma configuração assim, altamente calorosa, né? Marte num signo quente, ele próprio tem calor, então a gente vai conseguindo perceber tudo se desenrolando muito rapidamente e cumprindo com o objetivo que for. Por isso é um momento bem interessante para colocar atividades em andamento aí, né? Porque as coisas vão que vão, assim, né? Sem empecilhos, vão direto, né? A gente vai sentindo um pouquinho mais. Já tínhamos percebido desde o ingresso da Lua em Gêmeos bastante dinamismo e aqui ele vai bem reto. O momento perfeito desse sextil é às 23h58. Então a gente vai sentir do meio da tarde em diante bastante vigor, movimento, as coisas vão se dinamizando muito facilmente, tá? Passou pelo sextil com Marte, aí na sexta-feira a gente não tem novos aspectos. No sábado, 1h19, a Lua vai passar por essa oposição aqui com Mercúrio. Nós iniciamos a semana com a Lua em quadratura com Mercúrio. Agora ela passa por uma oposição. Só que agora essa oposição é melhorada, né? A Lua está no domicílio do Mercúrio, né? Mercúrio já está se preparando para voltar à direção dele normal, né? E aí a gente vai sentindo assim, eu penso que é mais agitado, né? Ele não é uma informação nervosa, né? Não tem muito essa característica. Mas se você precisar conversar com alguém, definir algum assunto importante, se você posta alguma coisa, se você estuda, ter atenção depois desse finalzinho da terça e a madrugada do sábado. Que pode ser um pouco agitada, né? Imprevisível, inclusive em termos de notícias, né? Imprevisibilidade, coisas assim, fofocas, boatos, coisas assim também. O momento perfeito dessa oposição é bem na madrugada, é 1h19, então a gente vai perceber pouco, né? Essa influência, porque a Lua passa pelo sextil com Marte 23h58, quase meia-noite, né? Então 1h e pouquinho que a gente vai perceber essa influência mais desafiadora. Quando a Lua passar por esse ponto, ela vai chegar a um aspecto bem legal, gente. Aí vai melhorando um pouco mais. No meio da madrugada, a Lua vai chegar a um aspecto bem interessante com Vênus aqui, né? Ó, esse daqui, um trígono. E aí vai animando mais, né? É um trígono do ar, envolve Vênus, que é um planeta benéfico, e a gente tem bastante ânimo no sábado, ali no meio da madrugada, é bem legal. Vamos até iniciar o dia ainda com um pouco dessa influência. Só que a Lua vai ter um aspecto meio chato lá para o meio do dia, né? Que é a quadratura com Saturno. Vai pegar bem no meio do dia aqui, gente, 12h34. Então a Lua passa pelo aspecto legal com Vênus ali na madrugada, e amanhã e à tarde, o comecinho, né? Você não pega nem a tarde, né? E amanhã ali até as 12h34 a gente sente um pouco chato, né? Olha, pode ser difícil para as atividades muito cheias de procedimentos e muito lineares, né? Porque é uma configuração lenta e ela é complexa. Por exemplo, se você tiver que resolver algum problema, seja qual for, tá? Pode ser um assunto até mais intelectual, como uma atividade prática. Prefiro outro momento, porque quadratura de mutáveis envolvendo Saturno em peixes, ela é enrolada, então você vai ter muita dificuldade em resolver as coisas. Ou se você estiver pensando em iniciar alguma atividade durante esse momento, por quê? Porque ela pode ser bem diferente do que você espera e ser muito enrolada também, né? Inclusive em tempo muito lenta, né? Coisas assim que não chegam onde é preciso chegar, não se resolvem, não se cumprem, ficam perdidas no tempo, enroladas e preguiçosas, né? Então, amanhã do sábado, ela vem assim meio chata, né? Pena, né? Depois, gente, no meio da tarde, a gente vai ter um aspecto, quer dizer, uma conjunção entre Lua e Júpiter,
E aí, pelo menos, a gente vai finalizar a semana com um aspecto bom, né? Porque vai ser o último momento aqui dessa semana, 15h43. Então, assim, a gente tem Lua com Vênus, Lua com Saturno, depois a Lua com Júpiter. Como Júpiter é um benéfico, é uma conjunção em signo mutável, a gente vai começar a ter aí no meio da tarde bem agitadinho e bem movimentado, né? E o que vai acontecer depois desse momento vai ser exatamente a fase cheia. Só que a fase cheia ela vai ser perfeita no domingo dia 15, né? Então aí depois a gente fala na próxima reflexão astrológica, né? Mas vamos pelo menos ali a partir do meio-dia 34, que é essa quadratura mais chata com Saturno, depois a gente tem o meio da tarde aí mais legal, né? Que vai dando um certo ânimo, ele é otimista, é confiante, bem legal, né? Oportuno, inclusive, pode ser uma indicação de oportunidades ainda, né? Bem interessante, né? E é isso, gente. Vocês viram assim, a semana não tem tantos aspectos, né, movimentos como teve na semana anterior. A gente tem Vênus em oposição a Marte, Mercúrio sextil Vênus, né? Tem algumas coisas assim, um pouco além só dos aspectos da Lua. Mas bem interessante, né? Uma semana que dá para aproveitar bem, principalmente segunda e terça estão bastante práticos. A sexta-feira também tem um clima interessante, né? Que começa a gerar bastante movimento. É uma semana que dá para colocar em andamento aí muitas coisas, né? Aproveitar esse ritmo descomplicado. Evitem esses momentos de Lua com Saturno porque eles atrapalham um pouquinho a julgada, né? Torna tudo meio chato. E o domingo, descanse. Então, né? Descansa se você puder, né? Obviamente. Evita aí muitas ousadias aí nesse domingo aí, porque o clima tá meio chatão, tá? Meio lento, preguiçoso também. É isso, então. Não esqueça de deixar seu comentário, de curtir o vídeo. Se você puder compartilhar com seus amigos também, te agradeço muito. E se quiser se tornar membro, será muito bem-vindo aqui nos estudos de astrologia tradicional, astrologia clássica. Ótima semana para vocês. Então, até o próximo vídeo. Até mais.